Você vai ouvir agora uma mensagem de fé com o pastor Valdir Gomes. Muito bem, querido povo de Deus, vamos lá. Só o pastor regulando aqui, graças a Deus. Hoje estamos no 4º dia, povo de Deus, da série Como Lidar com Pessoas. É importante isso, povo de Deus? Você está conseguindo? Assim, deixa eu perguntar, você já conseguiu identificar em você coisas que você precisa melhorar nessa área de relacionamentos? Você conseguiu perceber coisas em você que você diz, pastor, olha, o senhor ensinando assim, eu consegui enxergar situações em mim que eu precisava melhorar, que eu preciso melhorar, e eu não sabia que eu era assim, pastor. Você já conseguiu? Sabe, povo de Deus, essa série de mensagens tem me ajudado bastante, tem me abençoado muito, muito, muito mesmo. E ela, vai te levar para um nível maior, porque são pessoas que nos ajudam a alcançar o nosso propósito de vida. A gente vai precisar das pessoas. Nós começamos contando a história de José, que Deus tinha um propósito na vida de José. E Deus revelou esse propósito para José através de sonhos. Então, olha só como o relacionamento ele é importante. Deus então revelou para José o propósito de vida dele. Mas José dificultou esse propósito. Por quê? Porque José, no início da sua caminhada, na sua adolescência, e é compreensível porque nós, quando adolescentes, achamos que sabemos de tudo, que estamos preparados para tudo quando a gente não sabe de nada. E José, ele não soube lidar com os irmãos dele, os próprios irmãos. Se você não sabe lidar nem com sua família, vai saber lidar com as pessoas de fora? A família tem que ser nossa primeira escola, onde a gente precisa aprender a como enfrentar a vida. E José não sabia lidar com os irmãos. As atitudes de José causaram uma grande raiva nos irmãos e fez com que os irmãos tomassem uma atitude de querer José bem longe deles. E quando você não sabe se relacionar, é isso que acontece. As pessoas querem você bem longe delas. E não pode ser assim, povo de Deus. Porque se a gente tem um propósito de vida, a gente vai precisar de pessoas para nos ajudar. E quem vai querer me ajudar se eu não sei me relacionar, se eu não sei fazer amigos? Quem vai querer estender a mão para mim? E a gente percebeu ontem que José, ele, para ganhar a confiança do pai, ele falava mal dos irmãos. Não é que ele mentisse sobre os irmãos, mas ele fofocava. A verdade é essa. Ele era um dedo duro e isso não é legal. A gente não deve concordar com o erro. Nós ensinamos isso ontem, mas a gente nunca deve sair por aí espalhando os erros dos outros. Isso é feio, isso não é bom, não é agradável isso. Não é você que tem que consertar o mundo. Você alerta a pessoa, você orienta, você exorta até a pessoa,
mas você não tem o direito de espalhar para ninguém, fazer o papel desses sites, dessas revistas, desses vídeos fofoqueiros horrível que tem aí falando da vida dos outros. Então, José fez isso e com isso ele arrumou inimigos que dificultaram a vida dele. E a verdade é essa, por Deus, quando a gente não sabe se relacionar, dificulta a nossa vida. É ou não é verdade? Nós ontem aprendemos o seguinte: nós podemos lutar para conquistar os nossos objetivos com inimigos e com aliados, tá? Nós temos um irmão que ele está nos assistindo de Costa do Marfim, John, Hilaire John, que ele está pedindo para traduzir a pregação, né? Ele disse assim: Bonjour papa, sois béni. Puis-je avoir la traduction de toutes les prédications en français? Ele disse: bom dia, pai. Posso ter a tradução de todas as pregações em francês? Ah, meu Deus do céu. Eu vou falar para ele em francês aqui, povo de Deus, que ele deve estar assistindo, e aí depois eu traduzo para vocês, tá? Bonjour, mon fils, ça va? On va essayer, d'accord? On va essayer de faire la traduction, au moins de mettre en bas la traduction avec les phrases pour que vous puissiez accompagner. Ça nous fait plaisir d'être ici avec vous. Je salue toute la famille et que le Seigneur vous bénisse. Mais je vais essayer, je vous promets. Que Dieu vous bénisse. Eu prometi para ele, povo de Deus, que eu vou tentar ver a tradução ou as legendas, né, para que eles possam acompanhar. Esse rapaz é um filho que eu tenho na fé lá de Costa do Marfim, que, aliás, eu quero parabenizar a Costa do Marfim, que foi campeã da Copa Africana de Futebol. E para quem não sabe, povo de Deus, Costa do Marfim é o meu segundo país. Morei muitos anos lá, amo muito aquele povo, aquele país, e a minha filha é nascida lá. Na verdade, a minha filha é brasileira marfinense, né? E ela tem muito orgulho de ser africana. Então, ele está pedindo, olha como é importante, povo de Deus, a gente crescer, a gente ter condições. Veja que as pessoas estão querendo entender essa mensagem que você está recebendo, elas estão com sede. E Deus vai nos dar essa condição, eu tenho certeza disso. Então, vamos lá, povo de Deus, presta atenção agora no que o pastor está falando, no que o pastor está ensinando, tá? Me perdoe aí de eu ter respondido ao irmãozinho lá, mas é porque ele estava pedindo essa ajuda, né? E é importante as pessoas com sede de aprender. Então vamos lá, eu disse que você ou pode lutar para alcançar o seu objetivo com aliados ou com inimigos. Um desses dois você vai fazer ao longo da caminhada. Na verdade, o inimigo é certo você fazer, querendo ou não. Então, o mais importante é você lutar para fazer aliados. Por quê? Porque inimigos você não vai nem precisar fazer força. Então, povo de Deus, se para fazer inimigos você não precisa nem fazer força, quanto mais você ajudando o inimigo, né? Aí fica mais difícil, né? É muito mais complicado assim. Então, vamos lá, povo de Deus. Pastor, como é que eu sei tudo que o senhor está comentando aí sobre a mensagem de ontem? Assistindo o vídeo de ontem, ó. As capas, você vai identificar as capas pela maneira, pela cor, e vai identificar os dias, porque eu numerei, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, exatamente para você seguir a sequência, para você não se perder, tá?
que ali você, opa, eu tenho que seguir essa sequência. E as capas, as cores são iguais, o pastor muda só as fotos dele, só as minhas fotos, para você saber identificar ali, e lá o dia. Então você já sabe, opa, essa aqui é o primeiro dia, o segundo dia. Vai lá e assiste, desde o primeiro até hoje, e depois continua acompanhando. Ontem a gente terminou quando José, ele então foi vendido, né? Vendido, e é isso que acontece. Quando você não sabe se relacionar, você acaba sendo vendido pelas pessoas. E o que é a expressão, como a gente usa a expressão vendido nos tempos de hoje? É quando você é o último a saber das coisas. Normalmente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro tem essa expressão: eu fiquei vendido na história. Fiquei vendido na história significa assim, que todo mundo já sabia, menos você. E é exatamente isso que acontece quando você não sabe se relacionar. Ninguém inclui você, ninguém quer você por perto. E foi isso que aconteceu com José. Quando ele estava se aproximando, os irmãos, olha só, todos os irmãos, povo de Deus, vamos lá. Uma pessoa não gostar de mim, tudo bem, 2, 3, 5 pessoas, mas no meio de um grupo, ninguém gostar de mim, você não acha que tem alguma coisa errada comigo? O que eu estou tentando falar para vocês, que normalmente se passa a visão de que os irmãos de José tinham inveja de José, que foram ruins, tal. Mas para pensar. A atitude deles foi correta? Não. Mas a gente vai perceber que se José agisse diferente, ele ganharia o apoio dos irmãos e não a oposição dos irmãos. É isso que eu quero que você entenda. Se você agir diferente nos seus relacionamentos, em vez de você conquistar inimizade, você vai arrumar amigos ou pelo menos aliados. E você vai precisar deles para o seu propósito de vida. Então, vamos lá. Vamos para as lições de hoje. A primeira lição de hoje: aprenda com os erros. Anota aí. Aprenda com os erros. A mensagem que eu quero ler para você hoje é essa, olha. José era atraente e de boa aparência. Olha, interessante, né? José era atraente e de boa aparência. Com isto, depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a olhar para ele com desejo e o convidou: deite-se comigo. Ele, porém, recusou e lhe disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma, ou seja, o meu senhor confia em mim, coisa alguma da sua casa, e deixou tudo o que tem aos meus cuidados. Não há ninguém nesta casa maior do que eu. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Gênesis 39, versículo 7 ao 9. Muito bem, povo de Deus. Preste atenção. Aqui a gente já está com José escravo no Egito,
na casa de Potifar. A gente já deu um salto aqui na linha do tempo da vida de José. Agora eu pergunto para você, a gente já percebe uma mudança no comportamento de José? Sim ou não? O que a gente percebeu ontem? Que José, para conquistar o amor do pai, a atenção do pai, entregava os erros dos irmãos. Então, ele conquistou o amor do pai, mas conquistou a inimizade dos irmãos. Muito bem, prestem atenção que a gente vai virar o jogo agora. Só que quando você vira o jogo fazendo certo, você vira o jogo ao seu favor. Anota isso. Quando você vira o jogo fazendo o que é certo, o jogo vira ao seu favor. Quando você vira o jogo fazendo errado, vira contra você. Quando José trai os irmãos para conquistar o carinho do pai, ele arruma um problema certo, ele arruma um problema grande, porque isso está errado. Mas quando José desagrada a mulher de Potifar para não trair Potifar, que foi uma pessoa leal a ele, foi uma pessoa boa, foi uma pessoa que, em vez de tratar ele como escravo, estava tratando como um administrador, uma pessoa importante, ele não traiu, o jogo vira em favor dele. Mesmo que, veja bem, parecesse, a gente vai ver, piorar, na verdade, Deus vai estar levando José para o seu objetivo. José diz não. Então ali ele aprendeu. Ele aprendeu o quê? Lealdade. Ele aprendeu lealdade. Não, eu não vou ser desleal com quem me estendeu a mão, com quem está do meu lado. Ele aprendeu a ser leal. Ele aprendeu a ser fiel. Nós já ensinamos isso aqui na semana passada, a diferença de lealdade e fidelidade. Ele aprendeu a ser leal, aprendeu a ser fiel, e ele aprendeu que você não ganha a confiança ou a atenção ou o carinho de uma pessoa desprezando outra. A vida não é assim. Ainda que por essa atitude ele estivesse fazendo uma inimiga, mas ele não estava perdendo um amigo. Por quê? Porque a verdade sempre aparece. Pode até demorar um pouco, mas a verdade sempre vai aparecer. Então perceba, povo de Deus, que aquilo que eu falei, você não precisa fazer força para arrumar inimigos. Você fazendo o certo, você já vai arrumar inimigos. Então, para que dar força para os inimigos fazendo o errado? A diferença de você fazer o certo é que você arruma amigos. A diferença de você fazer o errado é que você só arruma inimigos. E esses amigos vão te ajudar. E o interessante, povo de Deus, olha, eu não sei, é claro que Deus está sempre no controle da vida daquele que colocou a sua vida nas mãos de Deus. Deus está sempre no controle, Deus está sempre dirigindo. E o nosso manual de vida diz que até as coisas que eram para dar erradas acabam contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus, né? Em outras palavras, tudo acaba cooperando para o bem de quem ama a Deus. E assim, quando você erra, você coloca o controle do teu destino na mão das pessoas. Olha que interessante isso, tá? Anota isso aí.
Quando você age de maneira errada, quando você não sabe se relacionar, quando você não conquista aliados, você acaba colocando o controle do teu destino na mão dos teus inimigos, que foi o que aconteceu com José. José perdeu o controle da vida dele. Começaram a se reunir para tramar contra José. Quando você conquista inimigos, é isso que acontece. Você perde o controle porque começam a tramar contra você. E claro, isso sempre pelas suas costas. Mas quando você age certo, você retoma o controle do teu destino. É você que vai definir como você vai fazer para chegar no teu objetivo e não os outros que vão dizer por onde você vai ir. Não era José que queria ir para o Egito. Foram os irmãos dele que acabaram mandando José para o Egito. José teria que vir para o Egito? Provavelmente. Dentro dos planos de Deus, provavelmente. Mas não significa que teria que ser assim. Então vamos lá. Olha essa palavra. Você acaba colocando o controle do seu destino nas mãos dos adversários quando você coloca os seus desejos acima das pessoas e não prioriza os relacionamentos. Isso é forte, não é? Quando você coloca o seu desejo acima das pessoas, você está colocando o teu destino nas mãos delas. Nunca faça isso. Lembra de ontem quando eu disse quando José piorou a situação? Quando ele quis parecer superior, deixar claro, eu sou melhor que vocês vão se prostrar diante de mim. Ali, acabou. A gente tem que dar um fim nesse cabra. Nunca coloque. José era jovem, então os hormônios dele estavam à flor da pele. Eu tenho certeza que a mulher de Potifar devia ser muito bonita. O camarada era rico. Mas mesmo ele tendo todos os desejos de homem, um convite daqueles, ele não colocou o desejo carnal dele na frente do seu relacionamento com o seu patrão. Muita gente, povo de Deus, estraga tudo exatamente por isso. Porque a gente vê traições entre amigos, pessoas próximas, porque coloca os desejos acima das pessoas. Se você não fizer isso, você nunca coloca o teu destino na mão dos outros. Amém? Então anote aí. Nunca coloque seus desejos, suas vontades acima dos seus relacionamentos. Não coloque. Não passe por cima das pessoas para satisfazer alguma coisa que você queira, algum prazer, algum desejo da sua carne ou qualquer outro tipo de desejo. Amém? Então, guardou essa aí? Pegou essa palavra? Sim ou não? Quem pegou essa palavra? Isso é muito importante, povo de Deus. Anota isso aí. Nunca colocar os meus desejos acima das pessoas. E é isso que o povo faz. Para chegar a algum lugar, pisa nos outros. Não é assim. Esse tipo de crescimento não é saudável e nem duradouro. Próxima lição, preste atenção. Como retomar o controle do seu destino? Como é que José vai retomar o controle do destino dele? Tá? A gente sabe, povo de Deus, que a coisa ficou feia para José, né? Como eu disse para você, querendo ou não, José ali acabou de arrumar uma inimizade, né? Então, a vida é assim, você vai arrumar inimizades de um jeito ou de outro. Arrume pelo menos inimizades fazendo o que é certo, porque com certeza você fazendo certo também arrumou amigos, arrumou aliados que vão te ajudar.
Então, presta atenção. O que aconteceu? A mulher de Potifar ficou com raiva, porque José não quis se deitar com ela, porque ela foi rejeitada, e armou então para José, mentindo, dizendo que José tentou violentá-la, forçar ela a se deitar. Olha a visão que ela passa exatamente o contrário. José não colocou os desejos dele acima do relacionamento dele com o patrão, e ela fez parecer o contrário, só que aí é mentira. Então, primeira coisa, povo de Deus, não se vitimize. Pior coisa, povo de Deus, nessa vida é você se vitimizar, você se colocar como coitado. Não faça isso. Quando eu ensinei aqui sobre aquele paralítico de Betesda, uma das coisas que a gente aprendeu foi: quem quer fazer amigos não se vitimiza, porque o coitadinho, ele nunca arruma aliados. Por quê? Porque ele está sempre colocando a culpa nos outros, ele não assume os erros, ele está sempre se colocando como um injustiçado. Não se vitimize. José sabia que havia feito certo, e a consciência tranquila é o melhor travesseiro. Isso é muito forte, não é? Não é? Concorda com o pastor? Quando você sabe que você fez o certo, é o melhor travesseiro que tem. Você deita a cabeça e dorme. Agora, você pode até ter conquistado uma aparente vitória, mas quando a tua consciência está pesada, você não consegue ter paz, você não consegue dormir, você não consegue desfrutar da sua vitória. Então, para que você vai se vitimizar? Olha, se você fica se colocando como um coitado, e você coloca em dúvidas as atitudes que você tomou, sabe o que acontece? Você acaba achando que o certo é errado e o errado é certo. É ou não é verdade? Você acaba achando que, puxa vida, ela que fez isso e eu que sou punido. Não faça isso. Não faça isso. O errado sempre vai ser errado, o certo sempre vai ser certo, e a gente colhe os frutos do que a gente planta. Nunca esqueça isso. A lei da semeadura, ela é poderosa, povo de Deus, e ela sempre vai prevalecer sobre tudo. Se você não tiver certeza do que você está fazendo, então aí você começa a ficar, tá vendo? Eu devia ter me deitado com ela, se eu tivesse me deitado com ela, eu estava aqui ainda na minha posição. Mas não se vitimize. Primeiro ponto, não fique achando que você é uma coitadinha, você fez o que é certo. Não se preocupe, porque quando você faz o certo, lembre-se, manual da vida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até o que era para dar errado acaba conspirando ao teu favor. Glória a Deus. Vamos lá, segunda coisa, vai anotando, povo de Deus. Então, diga assim: eu nunca mais vou me vitimizar. Não sou uma coitada. Não sou um coitado, eu sou o senhor do meu destino, eu sou a senhora do meu destino. José não colocou, isso é muito forte, José não colocou o destino dele na mão daquela mulher. Se ele deita com ela, pronto, a vida dele estava na mão dela. Ele não colocou. Agora, segunda coisa, não pergunte como, pergunte quem. Povo de Deus, presta atenção, porque isso aí é muito forte, tá? Não pergunte como, pergunte quem. Sabe por que a gente não consegue resolver situações, não consegue sair de problemas? Porque fazemos a pergunta errada.
Por exemplo, o que aconteceu? Quando José disse não para aquela mulher, ela foi, chamou o marido, mentiu, disse que o José tinha tentado violentar ela. O marido, claro, né, povo de Deus, ficou irado, porém, alguma coisa acontece, eu não sei exatamente dizer para você o porquê. Se na verdade o homem não acreditou tanto na mulher, mas ele tinha que fazer alguma coisa, é bem possível que ele soubesse a mulher que tinha. Ele gostava de José, porque ninguém ia colocar uma pessoa para tomar conta da sua casa sem nem se preocupar com nada, se não gostasse, não confiasse. Mas aconteceu aquilo ali, não podia ficar impune. Mas acontece algo muito interessante. José vai para a prisão. Só que José não vai para uma prisão qualquer, povo de Deus. Ele vai para a prisão onde ficavam os funcionários, os empregados do rei, do faraó. Não era qualquer prisão, não era a prisão de todo mundo, que era o normal. Vai para a prisão onde tem tá todos os escravos. José era escravo. Mas José vai para uma prisão como se ele fosse funcionário do rei. Que coisa interessante, povo de Deus. Olha só. Onde as pessoas que ficavam esperando o julgamento do rei ali, ficavam. Deus trabalha de maneira misteriosa e maravilhosa. Por que José vai parar num local onde só tem pessoas ou que tiveram ou que ainda tinham contato com o rei? Ah, povo de Deus, eu vou te lembrar algumas coisas. Primeiro, presta atenção, porque se você esqueceu, modelagem, lembrem-se disso, modelagem. O que é modelagem? Você andar com quem chegou onde você quer chegar. Você aprender com quem já sabe o que você quer saber. Ora, se Deus tinha um propósito para José conhecer Faraó, trabalhar com Faraó, José precisava saber quem era Faraó, como Faraó se comportava. Ele precisava ser modelado. Afinal de contas, ele era um escravo. Como é que ele vai lidar com o rei? E Deus coloca José exatamente onde tinham pessoas que vão ensinar duas coisas para José. Duas coisas importantes. Preste atenção. Primeiro, José vai ser modelado. Com certeza ali José vai perguntar como é Faraó, como o Faraó age, o que ele tem que fazer para lidar com Faraó, como que ele tem que se dirigir a Faraó, como que ele fala com o Faraó, porque se ele fizesse alguma coisa errada, podia terminar em morte. Tinha umas leis, tinha uns procedimentos que tinha que ser respeitado para lidar com o rei. Não era de qualquer jeito. E ali, com aqueles homens, ele ia ser modelado. Olha que coisa. Agora, por que pergunte como, aliás, pergunte quem e não como? Povo de Deus, você não tem que perguntar como. José não perguntou como eu vou sair daqui. Mas José certamente se perguntou: quem vai me tirar daqui? Olha o que é você entender relacionamentos. Como eu vou sair daqui? Não é como. Preste atenção, porque se você não sabe, não adianta você procurar o como, porque se você já soubesse, você não procurava o como, você sabia. Se você não sabe, você tem que procurar o quem vai te ensinar o que você não sabe. Oh, aleluia! Quem está compreendendo? Por favor, dá um sinalzinho aqui para mim. Se eu não sei,
eu não posso procurar o como, porque eu não sei. Se eu não sei, eu procuro o quem. Quem vai me ensinar o que eu não sei? Quem vai me ensinar aquilo que eu não sei? Porque eu só vou poder fazer se eu aprender. Mas eu não posso aprender sozinho, porque se fosse assim, eu já sabia. Aí é que está a força do relacionamento. Porque você fatalmente vai precisar do quem. Esse é o erro das pessoas. Se eu quero, repito, chegar num lugar que eu não cheguei, eu não sei como chegar, eu tenho que procurar quem já chegou, que vai me ajudar a chegar lá. Se eu quero aprender algo que eu não sei, eu tenho que perguntar quem já sabe, que possa me ensinar o como. O quem vem sempre em primeiro lugar que o como. Mas nós erramos. Em vez de procurarmos o quem, procuramos o como. José entendeu. Eu não posso me preocupar agora com o como. Eu tenho que primeiro achar o quem. Então, não pergunte como. Pergunte quem. Essa pergunta aí, isso aí você tem que guardar na sua vida, tá? José foi mandado para a prisão onde estão os prisioneiros do rei. Então, ali, certamente, tinha quem? Ô, Pai, tá entendendo, igreja? Posso ouvir um glória a Deus da sua parte? O quem estava ali dentro daquela prisão. Olha Deus trabalhando. Olha você retomando o controle do seu destino aí. Tá no espírito, tá pegando. José tá pegando o controle do destino dele. O destino dele tinha sido tirado da mão dele. Ele está recuperando. E como que ele vai recuperar o controle do destino dele? Agora ele começa a construir uma rede de relacionamentos, povo de Deus. Isso é muito forte. Ele está começando a construir uma rede de relacionamentos. Isso é importante para a gente chegar a todos os objetivos da nossa vida, financeiros, espirituais, familiares. Você construir relacionamentos dentro da área que você precisa. Você quer prosperar? Como é que você vai prosperar? Procure quem. Quem é apropriado, quem conhece os meios, as técnicas de você crescer financeiramente. Esse quem vai te ensinar o como. Você quer crescer espiritualmente? Você tem que ter o seu mentor espiritual. Aquele que sabe como crescer e que vai te ensinar como você crescer, como você elevar o seu nível espiritual. Quem vai te ensinar o como? Aprender. Você tem que ter pessoas que elas vão te ensinar como. Então você tem que criar essa rede de relacionamentos em todas as áreas da tua vida. Você tem que pegar pessoas, se aproximar de pessoas, conseguir ganhar a confiança, a lealdade dessas pessoas, para que elas sejam os teus aliados no teu propósito de vida. Amém? Como é que José faz? Como é que eu faço isso, pastor? José aprendeu que ele foi parar ali porque ele não soube lidar com os irmãos. Ele tem consciência disso. Eu só vim parar aqui onde eu estou porque eu não soube lidar com os meus irmãos. Se eu tivesse aprendido a lidar com os meus irmãos, a coisa seria diferente. Então ele entende que o destino dele só será cumprido se tiver gente lhe ajudando. Primeira coisa que José faz, ele ganha a confiança do carcereiro. Olha só, ele aprende a lidar com o carcereiro, com o chefe da prisão. Ele ganha. Olha o que diz a Bíblia, só para você guardar no seu coração. Deixa eu ver se eu acho aqui, olha só. A Bíblia diz assim,
Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, todos. E José se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. Olha como é forte você fazer amizade, povo de Deus. Por quê? José não tinha que aprender? José não tinha que encontrar o quem? Para ele encontrar o quem, ele precisava de alguém para lhe ajudar, porque ele era preso, ele era um presidiário. Como presidiário, então ele certamente tinha que ficar na cela. Como que ele ia encontrar o quem? Preso, sem sair da sua cela. Então ele, de alguma maneira, ele conquista ali a amizade do carcereiro, e o carcereiro então libera ele da cela. Ele é um preso que não está preso, ele é um preso que se torna um chefe, um encarregado, um gerente da prisão. E ele era muito bom administrador, ele já tinha aprendido a administrar lá na casa de Potifar, então ele administrava bem. Com isso ele tinha acesso aos outros prisioneiros, porque tendo acesso aos outros prisioneiros, ele ia encontrar o quem para a vida dele. Ele está construindo, olha só, a rede de relacionamento dele. Está compreendendo, igreja? Se não faz amizade com o carcereiro, ele não tinha acesso àquele que vai lhe ajudar. Então, muitas vezes, você fica, Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus... E Deus está construindo um caminho ali para você ser abençoado, mas você não estraga tudo. Porque você continua achando que a bênção de Deus é uma mágica que vai aparecer quando a bênção de Deus está sendo construída na vida de José. Deus está construindo algo grande na tua vida. Recebe isso, mas tem que construir. Com José, presta atenção, com José encarregado da prisão, ele vai encontrar um homem que vai ser assim predominante na mudança de vida de José, que é o mordomo, o copeiro lá de Faraó, que também tinha sido preso por uma injustiça lá, e ele foi preso. E José se torna, olha só, povo de Deus, porque lendo a Bíblia, as pessoas pensam que tudo acontece por acaso. Não tem nada acontecendo por acaso aqui. José, em primeiro lugar, ele entende, para eu sair daqui tem que ser alguém muito grande, tem que ser acima de Potifar. Não pode ser, ninguém vai tirar daqui se não vier uma ordem de cima. Aqui é o lugar onde as pessoas que trabalham com Faraó, aqui tem gente que conhece Faraó, então aqui tem alguém que com certeza pode me ajudar. Mas eu não posso ter acesso a essas pessoas porque eu também sou um presidiário. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que conquistar a amizade do carcereiro, do chefe da prisão. Aí ele vai e começa a trabalhar, ele vai e conquista um amigo, ó a rede de relacionamento. O amigo coloca ele como encarregado. Opa, agora eu posso descobrir quem é quem e eu posso saber quem pode me ajudar. E aí ele descobre que tem duas pessoas muito próximas ao Faraó. Um é padeiro e o outro é copeiro. Ele se aproxima desses dois. Ele faz amizade com os dois, porque ele não sabe quem dos dois vai poder ajudá-lo. Só que ele não faz nada. Ele não sai chegando e pedindo. Ele ensinou para a gente uma lição que a gente já aprendeu aqui, mas que a gente vai reforçar hoje. Que antes de você pedir ajuda, você ajuda. Isso é muito importante em relacionamento, povo de Deus. Antes de você pedir alguma ajuda, ajude. Olha só, olha o que acontece. Um dia, quando José foi ver esses prisioneiros, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais de Faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor:
Por que hoje vocês estão com um semblante triste? Povo de Deus, nessa frase a gente percebe que José não tem mais nada a ver com aquele José adolescente. José aqui agora mostra preocupação. Lembra quando o pastor ensinou para você que ninguém quer saber do que você quer? Lembra que as pessoas estão preocupadas com os seus problemas. Com os seus problemas. Aqueles homens ali estavam presos. Ia ter uma sentença para eles. Um estava preso provavelmente porque merecia, mas o outro não. Mas era bem provável ali que eles já soubessem que, dependendo do julgamento, eles seriam mortos. Então estavam ali preocupados. Eles tiveram um sonho. E o sonho era uma revelação do que ia acontecer com eles. Eles estavam muito tristes porque não entendiam o que era o sonho. Estavam abatidos. E quando José vê eles tristes, José se preocupa com eles. Isso é o pontapé inicial para uma amizade, para você conquistar pessoas. Mostre que você se preocupa com elas. Mostre que elas são importantes. Ajude elas quando elas precisarem. José mostra para eles: eu me preocupo com vocês, vocês são importantes. O que está acontecendo? Eu nunca vi vocês tristes. Muita gente nunca consegue nada porque só se aproxima dos outros para ficar pedindo: a me ajuda, mas ela mesma é incapaz de estender a mão para ajudar. Ninguém quer isso na vida, povo de Deus. Então, meu irmão, antes de você pedir qualquer ajuda, primeiro, ofereça a sua mão amiga, seu ombro, seu apoio. Mostre que a pessoa é importante. Se você quer fazer amigos, mostre que elas são importantes. José interpreta o sonho deles. José dá o significado para eles. José traz alívio, entre aspas, né? Para um foi alívio, para o outro foi um desespero, mas ele primeiro ajudou. Só depois que ele ajudou, olha a rede de relacionamentos aí agora, presta atenção. José diz para ele assim: quando você estiver bem, se lembra de mim, me ajuda também para sair daqui, conta o que me aconteceu pro rei, que eu estou aqui injustamente. Povo de Deus, o que Deus fez na vida de José foi um grande milagre, mas foi José que construiu o caminho até esse milagre acontecer. Nunca se esqueçam disso. A parte de Deus sempre será feita, mas Deus nunca fará a sua parte. Isso foi essa caminhada de relacionamentos que colocou José diante de Faraó. Se ele não tivesse aprendido com seus erros, eu não estaria aqui contando para você uma história tão bonita de vitória, de sucesso. José foi um dos homens mais bem-sucedidos da Bíblia, que veio de baixo, que é assim, a história do povo brasileiro. Tirando uma pequena porcentagem desse país que já nasceu rico, a grande maioria vem lá de baixo, é pobre. E o grande sonho de pessoas comuns é sair da pobreza e chegar a algum lugar na vida. Então José é um grande exemplo disso. E o que José nos ensina é que se você quiser chegar a algum lugar, você não vai chegar sozinho. Você vai precisar de pessoas para te ajudar. E é por isso, povo de Deus, que eu digo para você: nunca deixe de assistir os nossos ensinamentos aqui, porque eu sou a pessoa que Deus colocou no teu caminho
uma das pessoas, né? Não a única, não, de jeito nenhum, mas começando aqui pelo pastor, o pastor vai te ensinar a abrir o teu entendimento para você achar os outros quens da tua vida. Porque você vai precisar de muitos quens para te ensinar como. E agora é exatamente o que o pastor está fazendo, te ensinando como. Se você perder isso, o que Deus tem me dado para entregar para vocês são tesouros, povo de Deus, que se você abraçar e colocar em prática, você vai vencer, você vai chegar ao teu objetivo, você vai conquistar. É por isso que eu digo para você, não deixa cansaço, não deixa feriado, não deixa nada. Deu 6 horas da manhã, esteja aqui, eu vou aprender, pastor, estou aqui, eu quero aprender, em nome de Jesus, porque sua vida, você vai chegar no próximo nível, você vai conquistar, se você colocar em prática isso. Só hoje a gente aprendeu, não coloque o seu destino na mão dos outros, tome o controle do seu destino, é você que é o senhor dele, você não pode deixar outra pessoa decidir sua vida por você. Hoje você aprendeu que você não deve procurar como, mas quem? Quem pode me ensinar o como que eu não sei? E como que eu vou achar o quem? Me relacionando, eu preciso me relacionar. Se eu já sei quem, agora eu tenho que me aproximar do quem. Eu tenho que me relacionar com quem? Não adianta eu saber quem se eu não posso me aproximar dele. Quem entendeu? Entendeu direitinho? Isso é maravilhoso, anota isso, não esquece isso. E por último, você já sabe quem, você se aproximou dele, não chega pedindo, não chega fazendo essa pessoa entender que você é bênção para ela. Que você não está ali como um mendigo, mas você está ali como um aliado que também vai ajudá-la nos seus propósitos de vida. E aí se torna uma troca. O quem vai te ensinar como, porque você tem algo para oferecer para o quem. Entendeu? Ficou difícil a explicação? Quem compreendeu? Diga, eu entendi, meu pastor. Coloca isso em prática. Você está construindo o teu destino. Você está construindo o teu objetivo. Ele vai se concretizar. No de José se concretizou. Vai ser no seu também. De repente você estava sempre achando que a tua mudança de vida ia vir assim, o céu ia se abrir e iam jogar em cima de você. Bum! Não é assim, é uma construção. Comece a construir. Você vai ser uma bênção. Aleluia. É isso, povo de Deus. Tá aí, me perdoe se a aula de hoje foi um pouquinho mais longa, mas eu precisava finalizar. É uma matéria muito complexa, mas é muito importante. Eu espero que tenha abençoado você. Se essa aula de hoje te abençoou, eu peço para você deixar aí a tua curtida para espalhar para outras pessoas. Se te abençoou, eu peço para você compartilhar isso com outras pessoas. Eu peço para você chamar pessoas para vir assistir esses ensinamentos. Eu peço que você transmita isso, porque isso é ouro.